Queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui abertos ao teu ensino, abertos à tua direção. Nós queremos estar sensíveis ao teu Espírito Santo. Nós não queremos em momento algum atrapalhar o teu agir. Nós não queremos em momento algum fechar os nossos corações. Muito pelo contrário, Senhor. Vem com a tua luz, como foi aqui ministrado. Vem com a tua luz, comece a iluminar, Senhor, os nossos corações. A cada canto, Senhor, das nossas vidas, Pai. Comece a trazer a tua luz, Senhor. Comece a realmente, Pai, a cada cantinho, Deus, que muitas vezes deixamos de lado, ou que não queremos que o Senhor mexa. Mas nessa noite, nós queremos te pedir que a tua luz venha entrar e penetrar em todo e qualquer canto das nossas vidas. Nós não queremos deixar nada para trás. Nós queremos realmente sentir a tua liberdade em nossas vidas. Queremos sentir, Senhor, que as cadeias venham ser quebradas. Queremos sentir que os grilhões venham cair por terra. Mas que nessa noite realmente haja, meu Pai, um agir, um toque do teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Nós não queremos impedir ou atrapalhar, Senhor, o teu doce Espírito em nosso meio. Mas nós queremos te pedir, fale conosco, ministre os nossos corações. Todo tipo de empecilho, todo tipo de cansaço, sono, distração, Pai, que queira roubar essa semente, meu Pai, em nossas vidas, cai agora por terra em nome de Cristo Jesus. Toda a obra das trevas, encantamento lançado contra nós, contra os nossos familiares, em nome de Cristo Jesus, caia por terra, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, o teu toque, a tua direção, Pai, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, dando toda a honra, todo o louvor a ti, Senhor. Pois nós dependemos de ti, nós precisamos de ti. Fale conosco, em teu nome, Jesus, oramos, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que Deus tem coisas extraordinárias, pois na palavra de Deus nós encontramos muitos textos sobre as maravilhosas, extraordinárias promessas de Deus para todos aqueles que creem e confiam nele. Quando você pega na palavra, você vê tantos momentos onde Deus vem com aquela palavra de transformação, aquela palavra de gás, aquela palavra trazendo a promessa, o renovo. Isso nos enche, isso nos toca, isso mexe com a gente, isso é muito bom. Mas agora, quando Jesus veio à terra como um homem, ele era um Deus, ele se esvaziou. Em Filipenses fala disso, que ele se esvaziou e veio como um homem, não usurpou ser Deus em nosso meio. Ele não veio, como nós já sabemos, inaugurar uma religião. Ele não veio falar de mais uma religião em nosso meio, muito pelo contrário, mas ele veio trazer um reino, o reino de Deus sobre as nossas vidas. Em Colossenses 13 e 14 fala justamente isso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então nós estávamos aqui debaixo de um império, de um peso, de um jugo. Enquanto nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, nós somos levados, transportados para esse reino da luz, esse reino do Senhor Jesus, aonde há libertação, onde há transformação, aonde há uma paz que excede o entendimento, uma alegria que nós não podemos explicar, algo extraordinário. Amém, queridos? Mas muitas coisas que nós aprendemos, talvez desde pequeno, com os nossos pais, com os nossos dia a dia, nós percebemos que quando nós chegamos nesse reino, quando nós temos um encontro com esse reino, com a palavra de Deus, muitas coisas são diferentes. Você olha e fala, uau, eu fui criado e ensinado de uma forma, de um jeito, sobre vários assuntos, e agora eu chego perante a palavra, agora ela começa a iluminar o meu caminho, agora ela começa a me direcionar de tantas formas, e eu começo a ver que é muito diferente daquilo que me ensinaram, daquilo que eu aprendi. São palavras que muitas vezes chocam, são palavras e direções para as nossas vidas que muitas vezes quem ouve pela primeira vez fala, meu Deus, o que é isso? Que momento é esse? Que palavra é essa? Esse cara está ficando doido. Como eu posso fazer isso? E Jesus chocou. Jesus, ele marcou, meu querido, e muito, todos naquela época, e ainda hoje, com as suas palavras a respeito desse reino. Você vê, por exemplo, enquanto aí fora a escada do sucesso é para cima,
No reino de Deus, a escada do sucesso ela é para baixo. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se entrega, quanto mais você se rende, mais você cresce. É totalmente diferente. Você vê, por exemplo, no reino, o humilhado é que é exaltado. É totalmente diferente. Ele fala, aquele que perde é aquele que ganha. Quando ele veio falando, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga, aquilo foi um horror para a época. Aquilo foi falar assim, que esse cara está ficando doido. Por quê? Porque alguém que morria numa cruz, ou alguém que carregava a sua cruz em praça pública, era alguém que estava declarando, olha, eu sou praticamente o pior, eu estou condenado à morte, porque esse cara fez algo, uma atrocidade, ou feriu alguém, e Jesus passou por isso. Mesmo sendo inocente, mesmo não pecando, ele carregou a sua cruz publicamente dizendo, eu estou condenado à morte. E ele foi naquele momento, aquilo foi um choque. Como eu posso carregar uma cruz? Eu não sou um malfeitor, eu não sou um bandido, eu não sou um assassino. Como que eu posso fazer isso? E aquilo chocou. Aquilo mexeu com aquela galera. Aquilo, cara, foi algo assim que estremeceu demais. Você vê, por exemplo, que na palavra sobre o reino, 5 pães e 2 peixes, é igual a multidões, é igual pessoas sendo alimentadas fartamente, recebendo uma graça, um poder, uma unção, e ainda sobra, como Deus move, como Deus age. Ele ainda fala, se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. O que ele estava falando naquele momento, que são partes dos sermões do monte? O que ele estava falando com aquele povo? Porque um soldado romano, um romano na época, ele podia chegar para alguém e falar assim, ei, é o seguinte, estou dando uma ordem para você, você vai ter que fazer o que eu faço. Eu quero que você pegue as minhas malas, carregue 1 milha para mim, cala a boca e fica quieto. Então Jesus fala, se ele te pedir para andar 1 milha, você vai falar para ele, eu quero andar 2 com você. Então aquilo mexeu, então além de alguém mandar eu fazer algo que eu não quero fazer, esse Jesus está falando para eu ir além daquilo que aquele cara está mandando que eu já não quero fazer. Deu para entender? Então você imagina como foi isso. Como chocou, tipo, o cara folgado, como além de ser mandado para carregar ainda as coisas dos caras fazer um serviço dele, tem que ainda fazer a mais, tipo, como é isso? Não entrava na mente da galera. As palavras de Jesus veio realmente para transformar, veio realmente para impactar, é realmente como nós cantamos aqui, é uma luz que vem iluminando os nossos corações, em meias trevas, em meia sujeira, em meias perdições, em meio engano, ela vem iluminando, ela vem querendo trazer aquele brilho, para que possamos sair das trevas e realmente experimentar o reino da luz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém mesmo? Agora, se tem algo que foi difícil de ouvir, inclusive para os discípulos dele, foi a respeito do perdão. Aquilo mexeu com os caras. E se você estiver com a sua Bíblia, abra comigo em Mateus 18, 21, 22. Quando Jesus falou sobre perdão, meu querido, os caras tremeram na base. Jesus falou sobre perdão, aquela coceira na garganta, coça a cabeça, mexe, tipo, imagina aquela, sabe aquela quando o cara fala algo que você dá uma torcida de rabo, tipo uma torcida de nariz, dá uma olhada de rabo de olho? Tipo, o vizinho, você pegou o que ele falou, cara? E nessa, ele está ministrando sobre perdão. Jesus fala sobre você perdoar o teu próximo, sobre de repente você até orientar, repreender, falar com o teu próximo, mas ele chega nesse contexto e ele fala isso. Mateus 18, 21, 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então aqui, meu querido Pedro, tenta imaginar a cena. Jesus está falando sobre perdão, sobre você deve perdoar o teu irmão. Se o seu irmão vier várias vezes no dia, ferir você, você tem que liberar o perdão para ele e tal. Eles começam a ouvir aquilo, dá uma coçada, tipo, não estou curtindo isso, não está legal, isso não está descendo bacana, não está legal, Jesus. Aí Pedro, tipo assim, acho que o mestre se enganou. Eu acho que Jesus comeu uma bola. Senhor, na boa. Então assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pegar contra mim? 7 vezes? Tipo, se for 7, tô dentro. Tipo, 7 tá bacana, um número legal, Deus, amém, 7, bacana. Ele fala, não 7, mas 70 vezes 7. Isso dia. Agora, tem algo em Lucas 17:5, não precisa abrir, só anote, que complementa esse texto.
após essa fala de Pedro, ali naquele momento, os discípulos chegam para Jesus em Lucas 17:5 e falam assim, ó: então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então após Jesus falar assim, ó, ao invés de você perdoar 7 vezes, tem que perdoar 70 vezes 7, na hora alguém levanta e fala, ó Jesus, na boa, aumenta a nossa fé. O que eles estavam querendo dizer com isso? Como assim aumenta a nossa fé? É como se ele dissesse assim, Jesus, na boa, eu sei que eu tenho fé para curar um enfermo, eu tenho fé para expulsar um demônio, eu tenho fé para ver o leproso sendo totalmente limpo, eu tenho fé para levantar um cadeirante aqui agora em nome de Jesus, mas agora, ter fé para perdoar tudo isso, eu não tenho. Eu consigo ver o morto ressuscitar, mas perdoar o cara tudo isso, Jesus, na boa, não tem como. Não dá. Aí Jesus vem e faz uma aplicação, que é aquela aplicação que todo mundo fala, se você tiver com fé como um grão de mostarda. Ele fala realmente ali de um princípio, que você precisa realmente aplicar, que você realmente precisa lançar essa fé e crer. Ele começa a falar sobre aumentar a fé. Mas o que eu quero ficar é aqui. Então, meu querido, quando a gente fala sobre perdão, mexe com a galera. Há uns 2 anos atrás, tivemos uma campanha Perdoe. Cara, o Facebook bombou, tinha nego fuzilando. Se os caras vissem quem criaram, tinha post assim, ó: quem criou isso? Eu quero matar vocês, eu quero encontrar vocês. Quando você fala sobre perdão, mexe, porque é um assunto delicado, é um assunto que nós fomos criados o quê? Fez pra mim, vai tomar de troco, vai tomar pior ainda vai levar, vou arrumar a galera pra acabar com a raça desse. Então aquilo mexeu com eles, mexeu demais. Agora, é interessante, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não veio simplesmente para nos confortar, mas também para fazer separação do que é bom e do que é ruim. Amém? Amém? Estão comigo aqui? Então pega só. Ela veio para mostrar, para nos orientar o que é certo e o que é errado. Como que nós devemos agir, como que nós devemos fazer. Lembre, nós não vivemos uma religião, nós simplesmente fomos arrancados de um império, agora nós servimos um reino, estamos debaixo de um rei, de um governo, de uma palavra, de uma direção para as nossas vidas. Porém, a palavra realmente vem para nos guiar, para nos direcionar, para que possamos realmente experimentar aquilo que ela fala, aquilo que ela tem. Por isso, o autor aos Hebreus escreve algo muito interessante. Se você quiser abrir também, é um texto muito legal para você marcar, para você abrir, para você ler em casa depois e meditar um pouquinho mais. Hebreus 12, 14 ao 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, aqui se você parar e analisar, o autor ele fez um paralelo bem interessante. Ele catou e falou assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E ela fala assim, ainda fala que além de perturbar, ela ainda fala, por meio dela muitos sejam contaminados. Se você parar e pensar, uma árvore, aquilo que puxa os nutrientes dela é a raiz. A raiz é o que dá o sustento. Quando a raiz está firmada, ela está realmente enterrada, ela puxa os nutrientes e ela começa, mesmo que ela seja ali, você não consegue ver, ela está embaixo da terra, mas ela puxa os nutrientes e lança para aquele tronco, aquela árvore, passa por todos os ramos, folhas, e aí começa a gerar o fruto. E ele começa a fazer uma comparação, ele fala assim: e não haja nenhuma raiz de amargura. O que ele está falando? Uma coisinha que pareça tão pequena, uma coisinha que talvez eu e você não consigamos ver ou enxergar, ela pode sim, com o tempo, começar a gerar algo muito pior, e a chegar ao ponto de começar a contaminar, não apenas toda a árvore, mas começa a contaminar os frutos, começa a contaminar tudo. Por quê? Porque uma árvore que está com a sua raiz ruim, ela não consegue separar o fruto. Não, esse fruto fica bom, e esse fruto aqui vai ficar legal. Não, eu vou puxar aqui. Uma árvore que já está com uma raiz totalmente contaminada, prejudicada, ela não consegue mais ter força de puxar os nutrientes para lançar para os frutos. Então, automaticamente, todos os frutos serão contaminados.
todos os frutos serão prejudicados. Então aqui que ele está falando é justamente isso. Ele fala, talvez por causa de uma pequena raiz, talvez por causa de um pequeno ponto, não apenas isso na sua vida será prejudicado, mas todo o resto, com o tempo também será prejudicado. Estão comigo aqui, amém? Amém mesmo? Então, eu tenho observado, meu querido, nessa caminhada com Jesus, muitas pessoas que cada vez mais têm caído em uma grande armadilha em suas vidas, que é a falta de perdão, ou de liberar o perdão, ou de perdoar. Meu querido, é algo assim delicado. A falta de perdão, ela abre portas para todos os tipos de crenças e comportamentos errados. Eu costumo até dizer, e postei outro dia lá no Pitadas de Sal, faz um bom tempo, que o pecado é como o cupim. Do lado de fora parece estar tudo bem. Você olha aquele imóvel e fala, nossa, que imóvel bonito, que imóvel bacana, que coisa linda, extraordinária, mas por dentro tudo está se destruindo. E se não for tratado, tudo aquilo pode vir abaixo. Então a falta de perdão, quando você retém o perdão, você não resolve isso. Eu gosto de fazer isso, é como o cupim. Vai comendo, meu querido, vai detonando e pensa numa praga, o cupim. Minha sogra, ela lida muito com esse cupim lá em São Paulo, nos móveis. A casa foi construída perto de um local onde tem muito cupim. Então foi muito delicada, sempre tratando de cara toda hora. Quando você menos imagina, tá tudo bem. Quando você vai ver, já tá no fim. Tá condenado aquilo. Então o perdão é praticamente como isso. Você reter o perdão, a falta de perdão. E hoje, quantas pessoas, meu querido, têm vivido na pele a dor e a perturbação por não conseguirem liberar o perdão? Pessoas que retêm, pessoas que seguram, pessoas que começam a ruminar, começam a cultivar aquela dor, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ódio daquele momento, daquilo que fizeram com ela. Elas talvez passaram por situações onde foram maltratadas, roubadas, traídas, injustiçadas ou até mesmo violentadas. Sim, casos horríveis, situações delicadas, situações e momentos que você fala, meu Deus do céu, como lidar com isso? Como lidar com essa situação? Como eu posso realmente passar por essa bomba que eu jamais pude imaginar na minha vida? E essas pessoas, com essa perturbação, com essa amargura, cada vez mais elas começam a ser perturbadas, cada vez mais começa a corroer elas por dentro. E infelizmente, nós vivemos em uma sociedade onde é praticamente olho por olho e dente por dente. Muitos de nós cresceram ouvindo, ele vai ter que vir até mim rastejando para ter o perdão. Nós vivemos em uma sociedade onde muitos falam, vai ter que fazer para merecer esse perdão. Muitos ainda falam, vai ter troca, vou acabar com a raça, vou esfolar vivo, esse daí, se eu encontro na rua, eu atropelo fácil. Ainda fala, Deus abençoe. Outros falam, vou me vingar sim, e vai ser lindo quando eu me vingar. Meu querido, é tudo isso que nós sentimos. Você sabe o que eu estou falando. Eu já passei situações na minha vida que eu falei assim, Jesus, perdoar, está difícil. Liberar esse perdão, lá em São Paulo a gente fala, é osso, é complicado. Como? Mas, tudo isso, infelizmente, como eu falei, faz parte do que o mundo prega e não do que a palavra de Deus diz. Em Romanos 12:2, você sabe o texto de cor, diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que a palavra aqui, conformeis, no original grego, é uma palavra muito ruim de pronunciar, eu nem vou pronunciar para não ficar feio. Tentei pronunciar, busquei, o cara falou, meu querido, lá, foi horrível, ruim. É sus chemazo, que significa... Essa palavra não vos conformeis, no grego ela significa o seguinte, de acordo com Strong, conformar-se em mente, caráter de alguém, ao padrão de outro. Agora ele fala assim, moldar-se de acordo com. Então é como se Paulo falasse assim, ei, vocês
para experimentarem o que vocês precisam experimentar da parte de Deus, seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vocês não podem ter um molde desse mundo, vocês não podem pensar como esse mundo, vocês não podem agir conforme esse mundo, tem que ter uma renovação, uma transformação, uma mudança de direção de mente para que vocês possam experimentar aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Então, ele fala, não tem um molde do que o mundo fala. O que o mundo fala? Fez por mim, vai tomar de volta. Fez o mal, vai tomar pior. Me feriu, aguarda que eu te atropelo. Quem estava no culto domingo, me machucou, manda fogo, Jeová e mata. Ele fala, não se conforme, não ande com os padrões do mundo, não ande com aquilo que o mundo prega, o mundo fala. Se você quer experimentar aquilo que a palavra de Deus diz, você deve andar de acordo com o que a palavra realmente nos orienta e nos fala. Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém, queridos? Amém mesmo? Por isso que eu falo para vocês, quando nós ministramos sobre perdão, hoje a palavra vai ser inteirinha sobre perdão, não vai ser aquela que tipo põe um tópico, não, vai ser inteira sobre perdão, para você sair daqui cravado e falar, cara, entendi o que a palavra de Deus fala. Por isso, quando nós ministramos às pessoas, eu sei que não é fácil, eu sei que você fala, cara, como perdoar num momento como esse? E agora, pastor, vai liberar perdão? Mas nós não somos guiados pelos padrões do mundo, nós somos guiados pela palavra. Agora, olha só o que a palavra fala sobre perdoar. Abre comigo em Mateus 18, 23 a 35. Espera aí que meu aplicativo aqui deu 23. Esse texto, ele nada mais é do que o complemento de Jesus continuando aquilo que os discípulos perguntaram, quantas vezes deve perdoar? 70 vezes 7, ele faz aqui uma aplicação. Diz assim, pois o reino dos céus, repare, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Repete comigo, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, alguém abaixo dele, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele entretanto não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao Senhor tudo que acontecera. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Então, meu querido, aqui você vê que é um texto onde a coisa dá uma estreitada. Você vê que quando os discípulos falam, aumenta a nossa fé, Jesus vem agora com um texto, uma parábola como essa, meu querido, eu não sei você, mas eu estou naquela roda, eu ia falar assim, quem foi que falou isso aqui no meio? Olha a resposta que o mestre deu. Então Jesus vem, ele afunila ainda mais. Ele ainda fala, tinha um servo
que tinha uma dívida. Eu lembro na época, meu querido, eu fiz um cálculo. Eu não lembro se esse cálculo estava certo na época, com o valor do ouro, talento, pegando peso, bíblica. Mais ou menos deu em torno a dívida de 10 bilhões. Quem tem 10 bilhões para pagar aí para nós aí? Paga a coxinha do lado aí para nós aí. Com 10 bilhões, paga a coxinha pelo menos, né, meu? Eu lembro que era um valor, meu querido, fora da realidade. Então, o que ele está fazendo um paralelo? Ei, esse cara tinha uma dívida impagável. Esse cara tinha uma dívida que não conseguiria pagar nunca. Ele poderia passar a vida inteira, fazer tudo o que ele quisesse fazer, meu querido, freelance, virar hora, puxar hora, ir pro Japão, pra China, pra Coreia, pra Tailândia, meu querido, fazer o que for, ter filho, mais filho, mais filho, mais filho, mais filho, filho, todo mundo trabalhar, põe menor pra trabalhar, põe pra trabalhar, pra pagar dívida, nunca vai conseguir pagar. É filho, hein? Ele fala... Ele vem e o Senhor vem ajustar contas. E aí, você me deve. E agora, Senhor, tem compaixão de mim. Eu te rogo, please, por favor. Clamo, não dá, me ajuda, por favor. Eu vou dar um jeito, eu vou pegar um empréstimo. Imagina empréstimo na época. Eu vou dar um jeito, mas eu pago essa dívida. Eu vou dar uns pulos. Vai entrar um negócio aí forte. Vai entrar um negócio forte, vai dar conta, é nóis, beleza, tal. Ele fala, beleza, faz o seguinte, perdoa. Imagina o peso que saiu das costas daquele cara. Eu tinha uma dívida impagável com alguém. E agora esse cara do nada simplesmente falou, eu poderia até a morte estar no fundo do poço, na lama. Mas agora eu estou livre dessa dívida. Agora essa dívida parece que ela foi paga. Ela passou, alguém bancou, alguém pagou, então deu. Porém, esse cara que a dívida foi perdoada encontra um conservo. Hora que ele encontra... Esse conservo devia um valor. Eu lembro que na época também eu fiz lá uns cálculos. Era em torno de 8 mil reais. Trazendo para hoje, tá? Próximo. Mas você vê, 8 mil reais é uma dívida pagável? Paga. Fácil. Não precisa nem fazer filho para pagar. Filhos tem que crescer logo, filho. Não fazer 18 aí para papai ter que pagar a dívida violenta aí, mano. Tá ralado aí, menor aprendiz, mano, vamos aí, estuda, vamos lá, filhão. Ó, hoje aí um grão de arroz em 5 aqui para rachar, para poder economizar dinheiro. Então era uma dívida pagável. Porém, aquele cara pega o conservo, esgana, sufoca, aperta, bate, lança na cadeia e prende, acaba com o cara. Alguém ouviu, chegou pro Senhor e falou, cara, é o seguinte, sabe aquele cara que você perdoou a dívida, aquela dívida impagável? Pois é, olha só o que ele fez com o outro. Jesus, ele traz algo muito sério. Ele fala, servo mau, eu não perdoei a tua dívida, e agora você não poderia ter perdoado desse rapaz, desse próximo, então só porque você fez isso, você vai ser lançado aqui no lugar onde vai ter tormento, peso. Aí Jesus fala, assim meu Pai fará, com todo aquele que, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meu querido, é forte isso. Ele não fala, aqueles que machucaram você de leve, se você perdoar, tranquilo. Ele fala, todo aquele que não perdoar. Meu querido, é estreito. É estreito. A cara de cada um de vocês que eu estou vendo aqui agora deve ter sido a cara dos discípulos para Jesus. Tipo, mano, poderia ter dormido sem essa. Poderia ter passado aí os pãezinhos, o peixinho na hora. Opa, happy hour, galera, parou, desce o peixe. É sério ou não é isso, igreja? É sério ou não é isso? O que Jesus está explicando aqui é que a nossa dívida era impagável. Eu e você, nós tínhamos uma dívida. Adão pecou lá atrás. Adão entregou de bandeja. Entregou, foi vencido, e a palavra fala em Pedro que aquele que é vencido fica escravo daquele que venceu. Então quando Adão pecou, ele e Eva pecaram, comeram do fruto, o pecado entrou, o inimigo veio e tomou todos os reinos, e havia uma dívida impagável sobre a minha e a sua vida. Porém, quando Jesus Cristo veio, um Deus que se esvaziou e veio na terra como homem, abriu mão de usurpar, querer ser Deus, ele simplesmente foi para aquela cruz para poder pagar a minha e a sua dívida. Então nós tínhamos uma dívida, meu querido, que era impagável.
Por quê? Porque nós pecamos, nascemos do pecado, mas ele não pecou, ele não falhou, e somente alguém da linhagem, sem pecado, puro, manso, pagasse o alto preço, derramasse o sangue, esse sim poderia pagar a dívida, e ele fez isso por mim e por você. Então o que ele está falando? Cara, se eu fiz isso para você, se eu paguei um preço naquela cruz, rasguei meu corpo, derramei meu sangue, mesmo não precisando, mas por amor a cada um de vocês, por que vocês não podem perdoar o teu próximo? Ele fala, se eu abrir mão e eu perdoei todo mundo, todo aquele que realmente se arrepende e pede perdão e vem, eu estou pronto para abraçar e perdoar, para lavar com o meu precioso sangue. Eu paguei uma dívida que era impagável, e vocês precisam fazer da mesma forma que eu fiz. Quem está comigo aqui? Mas pastor, na boa, não passa pela sua cabeça o que essas pessoas fizeram para mim. Acabaram comigo, me destruíram, me difamaram, machucaram meu corpo, a minha vida, a minha moral. Tenho lesões até hoje, me destruíram. Sim, eu sei que isso não é fácil, também já passei por isso, é horrível. Quando prejudicam você, quando mexem com você, quando acabam com você, parece que você vai no fundo do poço, a vontade é esganar e matar realmente a pessoa. A nossa vontade muitas vezes é essa, de acabar. E agora, pastor, eu vou ter que ficar perdoando sempre? Eu vou ser o bobinho da história? Eu vou ser aquele que sempre vai ter que ficar pagando precinho? Ah, lá o bobão, sempre perdoa. Essa pessoa vai ter que fazer por merecer, pastor, o meu perdão. Querido, aqui é o ponto. Quando a gente fala do perdão, o perdão não tem a ver com você beneficiar aquela pessoa. O perdão, quando você libera o perdão, ele tem a ver com que essa raiz de amargura, aquilo que corrói, come, raiva, ódio, saia de dentro de nós. Você quer experimentar uma paz que excede todo entendimento? Quem quer experimentar uma paz que excede todo entendimento? Perdoe. Agora, ninguém precisa fazer por merecer o perdão, mas elas precisam fazer por merecer, para reconquistar a nossa confiança. Para reconquistar a confiança, a pessoa vai ter que ralar, vai ter que mostrar fruto, vai ter que realmente pagar um preço, vai ter que ir para cima. Estão comigo aqui? Amém? Eu falei que não é assim uma palavrinha que é daquelas da gás, mas tem muitas pessoas machucadas, e talvez eu e você vamos passar por situações lá na frente, que isso aqui vai ter que ser aplicado, isso aqui vai ter que ser colocado, e aí é a hora de realmente falar, cara, eu vivo o evangelho ou eu vivo uma religião? Eu faço parte de um reino ou eu faço parte apenas de uma igreja, de um grupinho que curte uma palavra bacana, arranca a grama do vizinho? Eu lembro uma história de um rapaz que o pastor sempre conta, de um rapaz que a mãe esquentou a chave de fenda, o pastor conta, enfiou na boca do garoto e arrancou, e desceu isso aqui inteiro. Eu vi esse garoto. Ele pregou lá na Silva Jardim, quer dizer, no Bolinha, lá na Iguaçu, ele pregou, eu vi. Ele contou o testemunho dele, a mãe dele fez isso com ele, a mãe dele, catou a chave de fenda, esquentou no meio da boca, pá, arrancou, meu, que dá a parte de cima, a metade ou mais que a metade, para baixo. Tenta imaginar um coração de um garoto como esse. A mãe falava, eu odeio você porque você nasceu e por causa do seu nascimento, a sua vida, o rapaz que eu amava foi embora. Tenta imaginar como um garoto desse cresceu. Tenta imaginar o que um garoto desse passou. Talvez você já passou algo, talvez até pior. Mas esse foi um dos pontos. Eu não lembro também se foi ele que cortou um pedaço da língua ou não. Eu não lembro. Mas eu lembro que esse pedaço foi. Eu vi ele na minha frente. Ele não tinha sensibilidade aqui em cima. Ele comia, sempre tinha que falar, cara, tá sujo, legal, limpava. Um garoto bonito, bem apresentável, fantástico. Uma palavra incrível, um testemunho de, meu querido, de chorava, a igreja chorava. E Deus começou a tocar, ele conheceu um casal que resgatou ele, cuidou dele. É um casal que cuida só de crianças nesse nível de violência, agressão, mutilação e por aí vai. E ele conheceu Jesus, ele conheceu o evangelho, a luz começou a iluminar o coração dele. Mas esse garoto com raiva, com ódio, com vontade de matar, destruir, meu querido, foi crescendo.
E aquela palavra, aquela luz foi penetrando. E aquilo foi mexendo dentro dele. E ele falou assim, tá bom, foi o seguinte, eu vou dar um suporte para minha mãe. Vou dar uma cesta básica. A mãe dele vivia uma desgraça de vida, não lembro se ela era usuária, não vou lembrar. Sempre que ela vivia uma desgraça de vida, ele começou a dar um suporte, se eu não me engano foi uma cesta básica, tá? Eu lembro que era mais ou menos isso, mas vou chegar no ponto que quero chegar. E continuou, passou o processo. E esse mesmo garoto começou a sentir a necessidade, a luz começou a tocar, a luz começou a entrar em lugares no coração daquele garoto, falou assim, cara, para você experimentar realmente o alívio, que essa dor, esse ódio que você tem por ela vai embora, você tem que perdoar tua mãe. Ele falou assim, ó, eu posso dar tudo, menos o perdão. Ele falou, perdoar? Nunca, ela acabou comigo, ela arrancou minha boca fora, ela me odiava, ela quis me matar. Eu não lembro quanto tempo ele ficou, eu só sei que quando ele liberou o perdão, a vida dele foi transformada. O peso, o jugo, o fardo, o ódio, a raiva foi embora. É como os Deus falassem assim, você tem duas opções. Ou você cultiva essa raiva, esse ódio dentro de você, e isso vai começar a contaminar não apenas uma área da sua vida, vai começar a entrar em tudo, porque meu querido, você sabe, quando uma área nossa é afetada, ainda mais familiar, de ódio, raiva, você não trabalha direito, você não produz direito, você não come direito, nada começa a agir. Seja qual for a área, você não desenvolve, você não passa daquele momento, aquilo começa a contaminar. Pessoas que têm situações difíceis, meu querido, eu sei como que é, não dá vontade de comer, não dá, sente o cheiro de comida, dá vontade de vomitar, mas o ódio, a raiva, ela vai pagar, vai ver, vai acabar, vou acabar com esse lazarento, miserável, seja qual for. E quando ele falou aquilo, meu querido, eu confesso para você, será que eu tenho fé suficiente para isso? Só que nós cometemos alguns erros. Nós achamos que liberar o perdão, como eu falei, não quer dizer que você está sendo conivente com a pessoa, não quer dizer que você está concordando com o que ela fez. Como eu falei, você está lidando com essa raiz, com esse ódio, que não está te perturbando talvez hoje, mas uma hora ela vai te perturbar, uma hora vai contaminar o resto, uma hora vai acabar com a tua vida e vai ser difícil. Agora entra um ponto que eu já vi muitas pessoas também dizendo dentro disso. Deus não falou comigo para perdoar. Pastor, Deus não falou para mim para ter que perdoar. Quem crê que a palavra de Deus é a boca de Deus? Deus precisa falar mais alguma coisa? A palavra já fala, tem que perdoar. Só que nós queremos chegar com a nossa mente humana, o nosso raciocínio, a nossa mente. Lembra que Romanos fala, mude, não ande no molde do que o mundo prega, do que o mundo fala. Busque essa transformação, busque essa mudança. Não deixe isso penetrar o teu coração. Em Marcos 11, 25, 26 fala assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A própria oração que nós fazemos praticamente em todo o final de culto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, o pão, tal, tudo mais. Agora perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele nos ensinou. Agora, o texto de Marcos fala assim, ele não fala assim, então, quando você sentir a vontade de perdoar, perdoa, se não der, não se preocupe, Deus entende. Ele fala, se você for tem alguma coisa contra alguém, libera o perdão. É como se Deus falasse assim, eu não vou conseguir agir 100% se você não quebrar essa cadeia da tua vida. Eu não vou conseguir trazer você simplesmente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que eu tenho para você, se você não abrir o teu coração, se você não liberar esse perdão. Essa mágoa, esse ódio, essa raiva não fazem parte dos meus atributos. Você precisa abrir mão disso. Abra a mão, abre o teu coração, deixa a luz entrar, deixa a luz penetrar. Eu quero para que você venha para cá, para que você possa experimentar uma verdadeira libertação, uma verdadeira paz, uma verdadeira alegria. Eu quero que você sorri não mais apenas com a boca, mas com o teu coração. Papai chamando, Deus chamando. Eu sei o que fizeram para você foi difícil, eu sei que te machucaram, eu sei que te lesaram, eu sei que acabaram com você,
mas deixa na mão do verdadeiro juiz, que no tempo certo, na hora certa, vai agir, vai mover, vai trabalhar. Eu sou um Deus de amor, mas também sou justo. No tempo certo, na hora certa, aqueles que não se arrependeram, aqueles que te machucaram, aqueles que te lesaram, no tempo certo, infelizmente, vai chegar o tempo de cada um deles. Mas ele fala, você não precisa passar por isso. Estão comigo aqui? Pastor, ainda não senti de perdoar. O outro fala, pessoas que dizem que Deus não falou com ela. Outras falam, não senti de perdoar. É interessante que Paulo fala algo para os irmãos da igreja de Corinto. E a pergunta que eu te faço é, até quando você vai querer ficar cultivando essa raiz dentro de você? Até quando? Até quando? Teve situações na minha vida que eu fui lesado forte, fisicamente, moralmente, e eu tive que liberar perdão, porque aquilo me corroía. O sentimento que eu tinha só de ver a pessoa era de matar. Se eu não matasse com as próprias mãos, é como se eu falasse assim, Deus, atropela com um carro. Faz um ônibus pegar. Ódio. Cultivava. É horrível esse sentimento. É horrível. Pastor, não senti. Paulo fala, eu vou ler na linguagem de hoje. 2 Coríntios 2, do 5 ao 1, fala assim, do 5 ao 1, do 5 em diante. Mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a algum de vocês. Escrevo assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora, vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, nem acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vos perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês e na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Então o que Paulo está falando aqui? Vou trazer para você. Paulo escreve para aqueles irmãos crentes, um irmão feriu, um irmão lesou, um irmão pecou, um irmão falhou, um irmão está sendo agora repreendido, falhou, mas Paulo começa a escrever, cara, olha, eu sei que ele falhou, eu sei que ele errou, eu sei que ele deu mancada, mas é o seguinte, perdoa, não deixa isso corroer, não deixa isso ir para frente, mostra para essa pessoa como é preciosa, o amor tem que constranger, lembra do nosso modelo que é o Senhor Jesus, como devemos caminhar, como devemos andar, mas ele ainda fala, perdoa, por quê? Para que Satanás não tenha vantagem, para que Satanás não consiga pegar esse momento e começar a lançar setas, começar a lançar sementes malignas, satânicas, de penetrar, que começam a penetrar o teu coração, a tua alma, começa a trazer raiva, começa a trazer ódio. Por quê? O que a palavra fala? Irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a NVI fala assim, não fique sem resolver o que tem que resolver dessa ira, antes do sol se pôr. E ele fala também assim, ó, não dê espaço ao diabo. Então o que ele fala? Todo mundo vai ficar irado, e os irmãos estavam assim, estavam irados, mordidos, alguém machucou eles, alguém lesou eles, mas Paulo fala, cara, libera o perdão, por quê? Porque Satanás, ele quer pegar no momento como esse, o teu coração, fazer com que você venha realmente curtir, saborear, ruminar essa raiva, esse ódio, essa mágoa, esse rancor, para que você deseje o mal da pessoa, queira destruir essa pessoa, é isso que ele quer.
Ele quer nesse momento de mágoa, que lesaram você, que você realmente vá para o fundo do poço. Ele quer colocar correntes em você, Ele quer pisar em você, Ele quer cuspir em você, Ele quer olhar para você e falar assim: cadê o teu Deus? Aquele Deus que não protegeu você, aonde está o teu Deus? Olha só o que fizeram com você, olha só, cuspiram, pisaram, chicotearam, e aí, cadê? Cadê o teu Deus? É isso que Ele quer fazer com a gente. Num momento como esse, aprisiona, trava, acorrenta. Isso, deixa o ódio tomar conta do teu coração, é assim que eu gosto. Isso, deixa a mágoa tomar conta do teu coração, é assim que eu quero. Isso, o ódio, isso, desejo o mal dele, é isso que eu amo, é isso que eu quero, é isso que eu mais anseio. É isso que Satanás tem buscado todos os dias e infelizmente muitos de nós têm caído. Nós damos abertura, nós não resolvemos, preferimos cultivar, preferimos com a nossa mente humana tentar entender, não estou dizendo aqui que se a pessoa ferir um princípio de lei, o que for, ela terá que ser julgada. Mas se for para cadeia, cano, o que for, meu querido, vai para cadeia, vai ter que pagar o que tem que fazer, amém? Amém? Mas meu querido, o perdão tem que ser liberado. Você quer experimentar essa alegria, essa paz? Libera o perdão. Libera o perdão. Pô, pastor, mataram minha família, mataram minha esposa, meu filho. Natal agora eu vi uma notícia na nossa família que foi sinistra o que aconteceu. E o rapaz falou assim: eu não consigo dormir. Eu falei: cara, eu sei que não é a hora nem o momento. Eu não quero que você pense com a mente humana, mas eu sei porque você não consegue dormir. Porque mais difícil agora é perdoar. Porque o que fizeram não foi com ele, foi com a filha dele. Ele falou: perdoar é difícil. Eu falei: eu sei, cara. Eu sei o que é. Mas, cara, fale. Libere. Você quer dormir? Libere. Deixa Deus começar a trabalhar dentro de você. Deixa Deus começar a mexer dentro de você. Deixa Ele realmente cicatrizar isso. Tem pessoas que acham que situações do passado já foram resolvidas, mas não foram. É como se fosse um machucado infeccionado. Ele até tem a casquinha, mas ele está com pulso. E para resolver isso, tem que cavar. Ele vai ter que limpar. Se você quer experimentar realmente uma alegria, uma paz, você vai ter que deixar essa luz brilhar. Ele não vai invadir. Deus não invade. Deus não invade. Mas Ele fala: se você realmente quer, abra. Não queira ficar pensando: puxa, mas o que vão dizer? Puxa, mas o que vão falar? Eu vou ser a boba da história. Se você pensar isso, então Jesus foi o maior bobão da história da humanidade. Se você faz uma atitude como essa, eu vou dizer uma coisa para você: só libera perdão quem tem peito. Quem tem peito. Quem tem um gás de liberar o perdão. É fácil, pastor? Não é. Existem a última categoria de pessoas que eu falo. Pessoas que não têm problema algum em liberar perdão para o próximo, em perdoar o próximo. Porém, essas pessoas, infelizmente, elas não conseguem se perdoar. Pastor, eu tenho o maior prazer, libera perdão, irmão, eu te perdoo. Claro, tamo junto, é nóis. Cara, foi mal, cara, machucou, foi mal, beleza. Perdão, fechou, cara, vamos aí, tá difícil. Mas agora tem pessoas que não conseguem se perdoar. Talvez o que passou, o que fez ou o que perdeu, e a culpa a cada dia corrói. E é nessa hora que Paulo fala para aqueles irmãos: cara, o inimigo é astuto, não deixe ele ganhar vantagem. É nessa hora que começa a entrar. Tá vendo? Olha só onde chegou. A culpa é tua. Tá vendo? Você poderia estar diferente. Olha lá o irmão, olha lá a irmã, a família dele, a família dela, muito melhor que a sua. Olha lá, tá vendo? Você perdeu. E aonde está o teu Deus? Por que Deus não avisou você? Por que Deus não cuidou de você? Pessoas que cultivam, pessoas que regam todos os dias isso, pessoas que chegam quase a se machucar, pessoas que não conseguem mais ver a frente, não conseguem mais ver, ter visão
daquilo que Deus tem para a vida dela. São pessoas que estão machucadas, pessoas que estão feridas. Mas eu amo o que a palavra de Deus diz em João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele fala: se você confessar, não se preocupe, simplesmente creia. Eu libero perdão para você, então também se perdoe. Eu vou passar meu precioso sangue em você. Vai haver libertação, você vai conseguir respirar direito, você vai conseguir sorrir com o coração. Essa mágoa, esse rancor não faz parte da sua vida. Eu não quero isso para você. Então simplesmente se perdoe. Você fez, você errou, você falhou, mas há perdão sobre a tua vida, há perdão sobre a tua casa, há perdão para você. A sua missão é crer, a sua missão é confiar, a sua missão é se lançar à luz da palavra e deixar que essa luz ilumine, para que ela comece a quebrar os grilhões, para que comece a arrancar você do meio das cadeias, da imundícia, da sujeira, para que você possa experimentar o reino da luz, o reino de verdade, libertação de verdade, uma paz de verdade, uma alegria de verdade. Eu tenho o melhor para você. Não cultive a raiva, não cultive o ódio, abra o teu coração. Eu perdoei, você pode perdoar. Me machucaram, vão te machucar, mas não se preocupe, o nosso Pai nos guarda, Ele tem o melhor, na hora certa virá o juízo, na hora certa virá a palavra. Eu lembro de uma irmã no shopping, fui comprar umas esfirras, e o rapaz estava com dor de cabeça, orei por ele, a dor de cabeça passou. Na hora que passou, ela falou assim: quem é você? Quase que eu falei, quem é você? Aqueles mais pentecostal. Servo do Deus vivo, aleluia. Nagai. Eu falei assim: por que quem sou eu? Ele falou: cara, você segurou a cabeça do cara, meu. Quem é você? Tem telefone, cartão, alguma coisa? Eu falei: eu tenho, e você também pode ter. Eu falei assim: isso aqui é Deus. Aí ela falou: pois é, mas a gente faz tanta coisa errada, que a gente acha que Deus tá nem aí pra gente, não perdoa. Ministrei ela. Eu falei, querida, eu lembro que eu fiz uma ilustração, eu falei assim, de parábola, né? Falei: a minha filha rabiscou a parede do meu apartamento. Eu pintei aquele apartamento, o rapaz do áudio me ajudou, foi trabalhoso. Ela rabiscou com giz. Eu não fiquei feliz. Eu fiquei triste com ela. Porém, o meu amor por ela não mudou. É assim que Deus te olha. Talvez você está fazendo coisas que não tem agradado, mas Ele te ama. Se perdoe. Venha. É a luz. Ele é fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, queridos? Eu sei, estou finalizando mesmo, eu sei que esse assunto não é fácil de lidar. Eu sei que muitas perguntas, questionamentos, num culto a gente não vai conseguir falar. Se você quiser, a gente pode conversar. Um dia, hoje no final do culto, a gente vê, tal, marca alguém, cura interior, libertação, galera da intercessão e tudo mais, meu querido. Mas venha conversar. Mas, ainda mais, ou melhor, quando passamos por situações complicadas e difíceis na vida, mas se queremos experimentar, viver essa paz, essa alegria e nos sentirmos realmente livres, sem peso, sem culpa, sem amargura, raízes de amarguras que vêm nos prejudicar, que vêm atrapalhar, que vêm realmente nos aprisionar, que vêm destruir os nossos corações, devemos liberar o perdão, devemos perdoar. Por isso, não podemos andar, pensar ou agir como esse mundo, mas caminharmos de acordo com a palavra de Deus. Em Efésios 4,15 fala: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos seguir o nosso modelo. Se Jesus falou, nós devemos agir. Ele é nosso modelo. Vai ser fácil, não vai ser fácil. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também, meu querido. Eu passei, fui moído, rasgado. Você também vai passar por muita coisa que vai ser difícil. Mas por isso que aquele texto diz assim, ó: e Ele enxugará toda lágrima. Meu querido, eu sei que nessa hora, meu querido, um momento com Ele, você vai encontrar com Ele, Ele vai trazer a memória, o telão vai abrir, não sei como vai ser, meu querido. Lembra desse dia, filha. Lembra desse dia que acabaram com você, que destruíram você.
Por mais que você achou que estava sozinha, você perseverou até o fim, agora você está aqui. Entre, serva bom e fiel. Entre no gozo, na alegria do Senhor, aquilo que eu preparei para você. Filho, sabe aquilo que fizeram com você, que destruíram você? Eu estou aqui para enxugar a tua lágrima. Eu estou aqui para te lembrar que você perseverou, você suportou, você aguentou. Foi difícil. A raiva e o ódio começou a vir no teu coração. E você queria destruir a pessoa. Você queria acabar com ela. Mas você seguiu a luz da minha palavra. Você abriu teu coração e deixou a luz penetrar. Você deixou ela entrar. E hoje você está aqui. Você está aqui por toda a eternidade. A eternidade não há mais dor. A eternidade não há mais sofrimento. Aonde não há mais dor, meu querido, é aquele dia que você fala assim: Deus, eu não sabia mais, eu quero viver sem dor. Ele fala: agora você vai ter a vida inteira para viver sem dor. Do meu lado, aquela paz, aquela alegria que você jamais podia imaginar. Chegou o dia, servo bom e fiel entra. Os portões se abram, eu tudo preparado. Eu paguei o preço para você. A glória é tua, venha, receba, desfrute essa alegria, essa paz. Posso deixar uma lição de casa para vocês? O sujeito homem não chora. Mas filho de Deus sim, aleluia. Eu assisti um filme. Uma história real. Eu vou ter que contar um filme e você vai assistir o filme depois. Eu vou ter que contar o filme, meu querido. Mexeu. É uma história real, purinha. Não é aquele, quando começou o filme apareceu assim, ó, uma história real. Não é aquele tipo baseado em fatos reais. O que é real aí? O nome da pessoa e o resto, deu uma adaptada hollywoodiana. Uma história real. O filme foi dirigido pela Angelina Jolie. E elas conheceram um rapaz, um senhor. O nome desse senhor é Luiz Zamperini. Ele era um atleta olímpico. Ele era de uma família italiana, imigrantes. Ele não falava o inglês como perfeito. Então ele era motivo de chacota. Ele era motivo de zombaria. Zombavam dele. E esse cara, o irmão dele mais velho era tipo um atleta. E ele viu esse irmão dele mais novo, esse Luiz, correndo. E ele falou: cara, esse moleque corre muito, velho. Vou investir, cara, se ele quer correr. Aí começou a investir nele para correr. Resumindo, ele virou um atleta olímpico. Participou de Olimpíadas, ele foi até Olimpíadas de 1930 e alguma coisa, não vou lembrar as datas. Participou, se deu bem, foi top. Só que chegou a Segunda Guerra Mundial. Ele foi convocado. Ele foi para a Segunda Guerra Mundial. E todo mundo conhecia ele. Ah, Lu, é isso aí. Ele correndo, treinando, porque as Olimpíadas chegarão e tal, essa guerra que vai acabar logo, beleza. Mal sabia. E ele está lá. De repente eles pegam, tem uma missão. Nessa missão, eles vão bombardear um local, mas eles são abatidos. E o avião deles cai em alto mar. No meio do nada. No meio do nada. E tá ele e mais 2 amigos, porque o resto morreu. Ele e mais 2 amigos. Eles passaram 47 dias no mar. No meio do filme tem a sacada. Que é essa hora no meio do mar, eu não lembro qual dia que era, ele faz uma oração. Deus, por quê? Porque no começo do filme o pai dele levando ele na igreja. Ele aprontava o pai dele dando uns pedalos no meio do culto. Cala a boca. Pé. Imagina aquele pai, o pastor falando. Pé. Pedala. Moleque, cala a boca. Ele no meio daquele mar, ele fala assim: Deus, se você me tirar dessa, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Tá lá, meu querido, caça tubarão, dá jeito, tem suporte. Os cara mal, magro, raquítico. O amigo morre. Um amigo no meio do caminho vem, minto, antes disso eles estão lá, de repente um avião, sinalizador,
Aí vem fazendo a curva, mano, na hora que você vê avião fazendo a curva, você fala, cara, glória a Deus, cara, Deus é bom demais. Meu, que só bala, umas balas fuzilando os caras no meio do mar. Fura o barco, o abote, o cara vai remendar. Tenta imaginar isso no meio do nada. Um amigo morre, vai lá, estão lá, meu querido, boiando já dias. Vem aquela sombra. Um navio. A hora que ele abre o olho, os japoneses, inimigo, sobe. Eles vão para um centro de concentração, eles são presos, são levados para um local de concentração dos presos, tudo mais, prisioneiro. Nessa que ele entra, tem um cara, um japa, que olha para ele e descobre quem é ele. Fiquei sabendo que tem um atleta olímpico em nosso meio. Cadê ele? Aí traz ele. Você é atleta olímpico, cara fraco já, raquítico. Vamos apostar uma corridinha. Você com meu soldado. Se você ganhar, vai ter moleza, vai ser tranquilo, vai ser bem tratado. Se perder, já sabe. Ele vai correndo raquítico. Então o resto de energia que tinha, ele corre. Toma pau, meu querido. Tipo, quase 3 avenidas na frente. O cara sem comer há dias. Aquele japa tortura ele. O comandante tortura, fuzila, acaba com ele, bate nele do começo ao fim. Tem um momento que machucou. Tem um momento que eu falei assim, cara não vai aguentar. Eu não lembro quem que tinha aprontado alguma coisa lá no pelotão, que ele falou assim, lembrei o que é. Eles falam assim, você quer experimentar uma liberdade de verdade? Eles levam ele até uma rádio e falam, se você falar para o mundo inteiro que o Japão e a Alemanha na época, estava todo mundo junto lá, que o Japão e mais os aliados são bons, os Estados Unidos são maus. Ele falou, eu não posso fazer isso. Você não pode? Levaram no hotel, cara, maravilhoso. Você não pode? Então tá bom, ele voltou. A hora que ele voltou, o Japinha chegou para ele e falou assim, se você não pode, então você é inimigo. Aí ele falou para o pelotão inteiro. Eu não lembro quantas pessoas tinham, mas meu querido, eram mais de 100 prisioneiros. Vem aqui, fica parado. Todos os presos vão dar um soco na cara dele. Não posso. Soco na cara dele. Um por um. E os que davam meia boca, bate de verdade. E mói. Meu que vocês viram, claro que é filme, mas o cara contando. Passou. Aí de repente esse japa que maltratou ele tanto, é promovido e é levado para outro setor. Ele fala, cara, paz na terra. Paz na terra. O japa me odiava. Queria me matar, acabar comigo. Ele é levado. Porém, passado um tempo, ele sofre um bombardeio naquele local. E eles são transferidos para um lugar montanha, frio, neve. A hora que eles chegam lá, é um local onde os caras trabalham com um carvão. E a hora que ele abre o olho, eles estão em fileira. A hora que ele escuta a porta abrindo, quem que sai do lado de lá? O japa. Ele olha e caia. Treme. O que passou na mente dele? O que esse cara já fez para mim? Meu querido, eu vou falar para você. Ele sofreu. Ele apanhava de varada na cara, pica, coturno, tudo na cara. Por que eu falo para você? Contei desse cara. Porque esse cara impactou a vida da Angelina Jolie. Não sei se ela se converteu ou não. Porque quando ela ouvia os relatos dele, ela ficou de queixo caído. Porque no final de tudo, aparece ele na vida real correndo lá no Japão, numa Olimpíadas, mas ainda aparece embaixo assim, ó. E ele voltou para o Japão para encontrar com aqueles soldados que maltrataram ele e perdoou cada um deles. Porém, o japa que mais maltratou ele não quis nem se encontrar com ele. Mas ele mesmo assim liberou perdão. E ela falou assim, como alguém passou o que passou, sofreu o que sofreu, como você consegue perdoar? O nome do filme é Invencível. Em inglês chama Unbroken. Invencível. Unbroken. É U-N-B-R-O-K-E-N. O Invencível. Eu chorei. Se fosse um filme qualquer, ia falar, mas a hora que você vê o tiozinho. E ele morreu agora em 2014. Acabou a filmagem, ele morreu. Acabou a filmagem, ele morreu. Constrange.
Casos como deste, Renato, talvez muitos de vocês já passaram situações e já perdoaram. Isso, meu querido, é evangelho. Isso, uma pessoa que tem uma atitude como essa, eu falo para você, é um crente de verdade. E ele fala que ele serviu a Deus depois de tudo aquilo, até o fim. Amém? Por que você acha que o seminário de cura interior e libertação não fica expulsando o demônio? Você quer sentir libertação? No final de tudo aquilo que eles pregam e ministram, o que nós temos que fazer? Liberar perdão, pedir perdão. Liberar perdão, pedir perdão. Mas ninguém consegue, porque aquilo mexe. Então o que é? Cadeias. Travado, o inimigo fala, cultive isso, continua. E hoje, meu querido, Deus quer trazer libertação para você. Deus quer que você experimente e você respire de verdade. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Foi uma palavra bem direta, não teve muita risadinha no meio. Mas são verdades que nós precisamos ter em nossos corações. Tem palavras que nos dão gás, levanta. Mas palavra como essa faz com que você respire de verdade. Palavras como essa faz com que você realmente saia do peso, do jugo e experimente uma alegria de verdade. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Talvez você esteja frequentando a igreja já há um tempo. Talvez muito daquilo que eu falei aqui você falou assim, puxa pastor, eu não concordo. Te entendo mesmo. Porque isso aqui foi quase que uma feijoada. Mas talvez você queira experimentar uma alegria. Talvez você tenha buscado em tantos lugares, em tantas pessoas e até mesmo em coisas, uma alegria, uma felicidade. E você vai, tenta, até aquele momento, está legal naquele momento, mas quando aquele momento passa, aquele vazio bate. Quando o momento passa, aquela felicidade vai embora. Eu já experimentei isso, é horrível. Mas quando eu realmente abri o meu coração, quando eu realmente entendi que Jesus não veio trazer uma religião, mas Ele veio trazer um reino. Ele veio trazer a palavra de Deus, a palavra que ilumina, que liberta, que transforma. Quando eu entendi isso e abri o meu coração e me rendi a Ele, tudo fez diferença. Tudo mudou. Tudo se transformou. Não adianta conquistar coisas do lado de fora. Nunca vai trazer uma verdadeira alegria do lado de dentro. A verdadeira alegria em tudo é só através de Cristo. Se talvez você está nessa condição, talvez você queira realmente se entregar e falar assim, Jesus, eu quero dar esse passo. Eu quero reconhecer que Tu és o Senhor da minha vida. Talvez nessa noite você começou a entender que nós tínhamos uma dívida impagável e alguém inocente morreu no meu e no seu lugar. E mesmo nós ainda sendo pecadores, Ele nos amou e nos ama. E nessa noite Ele quer trazer libertação para você. Nessa noite Ele quer que você experimente realmente uma paz que excede todo entendimento. E se esse é o seu desejo e você realmente quer fazer essa oração, levante tua mão direita comigo bem alto. Mesmo que estando aqui pela primeira vez ou não. Mas talvez você fale assim, Jesus, eu quero entender, eu quero receber essa alegria. Eu queria pedir algo para você. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Não vou te chamar à frente, mas toma uma decisão. Ele foi levantado no madeiro. Ele foi pelado naquela cruz por amor a você. Não tenha vergonha. Ninguém vai te acusar, ninguém vai apontar o dedo para você, muito pelo contrário. Mas é o momento seu e dele. Eu fiz isso. Eu não estou te chamando para uma religião. Grave isso, eu não estou te chamando para uma religião. Eu estou te chamando para você ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Talvez você não está aqui, você está numa internet, num carro, em algum lugar. Faça essa oração que eu vou fazer agora. Repita comigo. Diga assim, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Eu quero te pedir perdão. eu quero te pedir perdão
Porque até hoje eu fiz tudo na minha vontade. Senhor Jesus Cristo, até hoje eu não tinha o entendimento dessa dívida impagável. Mas hoje eu reconheço que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que vem ao mundo em carne, que nasceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo. Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje eu te peço perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu fiz consciente e inconscientemente. Mas a partir de hoje, eu confesso a Ti. Vem com Teu precioso sangue sobre a minha vida. Me limpa e me purifica de toda e qualquer injustiça. Porque a partir de hoje, crendo no coração e confessando com os lábios, perante a igreja, perante o mundo espiritual, eu reconheço que Tu és o meu único e exclusivo Senhor e Salvador. E a partir de hoje, tudo que sou e tenho, entrega em Tuas mãos. Eu quero sentir a Tua paz. Eu quero sentir a Tua alegria. Senhor Jesus, muitas pessoas já me machucaram. Senhor Jesus, eu já passei por muitas situações. Mas que o Teu Espírito Santo me console, me conforte e me ajude nessa nova caminhada. Porque a partir de hoje eu sou chamado filho e filha de Deus. Pai, te peço por cada vida que está fazendo essa oração, que o Senhor venha realmente abençoar, tocar, selar e marcar cada um deles em o nome do Senhor Jesus. Pai, que seja realmente um novo tempo, que essa alegria venha sobre o coração, que o peso, o fardo, o jugo venha a ser arrancado e eles possam experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Em o nome de Cristo Jesus, nós os abençoamos e nos alegramos por esse novo passo na vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido. Uma salva de palmas do Senhor Jesus. Você que fez essa oração, talvez pela internet ou num carro, em algum lugar, meu querido, você não tem ideia do que isso vai gerar dentro de você. É algo extraordinário. Talvez hoje você não sinta, não entenda, mas você vai entender, você vai sentir, você vai saber que é um novo tempo sobre a tua vida. Procure uma igreja evangélica próxima da sua casa. Talvez acesse o Bola de Neve, o site boladeneve.com. Acesse algumas igrejas que nós temos espalhadas pelo mundo, que nós queremos realmente caminhar com você. Será muito legal. Faça isso, que Deus abençoe vocês.